Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Pedro, professor de gramática do cursinho Avance, e a nossa aula de hoje vai ser sobre pronomes. Para essa classe de palavras, a gente tem que dar uma atenção especial, porque ela é crucial, é importantíssima para interpretação, principalmente para interpretação de texto, como também para a produção. O que ela tem de tão importante, de que forma que ela é cobrada? Os pronomes, eles são muito importantes em um texto porque eles retomam assuntos que estavam sendo tratados anteriormente, introduzem outros, eles vêm a substituir palavras, principalmente substantivos, que estavam sendo usados e que configuram aí ferramentas de interpretação para o seu texto, ou mesmo de produção, de forma a evitar repetições, de forma a colocar ideias de uma forma coerente e coesa. Então, trata-se de uma classe que é essencial, é crucial para os nossos estudos. Então, eu preparei aqui uma apresentação de PowerPoint de forma a colocar os tipos de pronomes, né? Isso que a gente vai ver, os tipos de pronomes, algumas regras também, alguns, né, desvios de norma culta comuns que a gente comete, então coloquei ali de forma a vocês prestarem atenção e evitar esse tipo de erro para não ter uma surpresa ruim, né, no resultado dos seus vestibulares e das suas provas, tá bom? Então, eu vou colocar aqui. Aí tem o meu contato de sempre. Vocês podem enviar dúvidas nesse e-mail, que eu olho com bastante frequência, ou deixar nos comentários também, tá? Fica a critério de vocês. Deixa eu passar aqui. Opa. Aí. Primeiramente, é importante começar com a definição de pronomes. O que são esses lindos? De acordo com a gramática do Faraco e do Moura, pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo. Né? Se você ainda está em dúvidas do que é um substantivo, você volta lá na minha primeira aula, né? Mas é essa aí a função do pronome, é isso aí que ele vai fazer, tá? Então, só a definição aí inicial para vocês saberem o que é, mas o mais importante vem agora. Eu trouxe aí um exemplo, retirado também do livro do Faraco e do Moura, de um texto, e assim, essas palavras que estão em destaque, em negrito e sublinhadas, elas são pronomes, tá? Então, vou fazer uma leitura rápida para vocês verem como é que funciona, para vocês verem essa classe em funcionamento, tá? Então, Gonçalves Dias nasceu em Caxias, Maranhão. Após os primeiros estudos, ele quem? Gonçalves Dias. Então, perceba que aí já foi evitada uma repetição. Foi mandado para Coimbra, onde, fazendo referência a Coimbra, deveria formar-se em direito. Então, se a gente já não tivesse esses pronomes, a gente teria a repetição do nome do autor, né, que é o Gonçalves Dias, e da cidade. Já imaginou se a gente tivesse algo do tipo, Gonçalves Dias nasceu em Caxias, Maranhão. Após os primeiros estudos, Gonçalves Dias foi mandado para Coimbra. Ponto. Em Coimbra deveria formar-se em direito. Percebe como, além de ficar mais travado, uma leitura mais pontuada, a gente teria a repetição de duas palavras desnecessariamente? E aí também tem a importância de saber usar bem o pronome e fazer a referência às coisas certas, né? Como a gente vai ver mais para frente nos pronomes demonstrativos, a gente tem que saber também referenciar aquilo que a gente quer referenciar por meio dos pronomes. Continuando. A grande paixão de sua vida, né? Esse sua de quem? Continuamos falando do Gonçalves Dias. Então, a grande paixão de Gonçalves Dias foi Ana Amélia, cuja mão lhe foi recusada pela família da moça porque ele era mestiço. Então, aí, nesse sua, lhe foi recusada a quem? A Gonçalves Dias, porque ele era mestiço. Ele quem? Gonçalves Dias. Então, perceba que só nesse segundo período aí, né, nessa segunda frase,
a gente evitou 3 vezes a repetição de Gonçalves Dias, e de formas diferentes, né? De sua vida lhe foi recusada porque ele era mestiço. Outra coisa que a gente tem que se atentar é esse cuja aí. A gente vai ver mais para frente, mas cuja expressa relações de posse, né? Então, cuja mão lhe foi recusada? De quem que é a mão que foi recusada? Da Ana Amélia, tá? Então, aí também a gente evitou a repetição do nome da moça, né? Usando um pronome imediatamente depois do nome dela. Certinho? Então, só por esse trecho pequeno, né, composto aí de 2 frases, a gente vê que os pronomes, eles já evitaram o quê? Umas 4 vezes a repetição dele e evitou uma vez o nome da repetição do nome da moça. Né? Então, classe importantíssima para manter os textos até bons para ler. Então, aí a gente entra na tipificação, nos tipos de pronomes. A gente começa pelos pronomes pessoais do caso reto, que é aqueles que a gente vê desde o primário. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Bem tranquilo aí. E daí a gente retoma aquele exemplo, né? A grande paixão da vida de Gonçalves Dias foi Ana Amélia, cuja mão lhe foi recusada pela família da moça, porque ele, fazendo referência a Gonçalves Dias, era mestiço, tá? Então a gente vê aí esse pronome da terceira pessoa sendo utilizado aí nesse trecho, certinho? Então, pronomes pessoais do caso reto. E aí a gente tem uma regrinha, que na verdade é um desvio de norma culta que a gente costuma cometer muito, até mesmo na escrita, né? Sendo que, na verdade, a gente não usa pronome pessoal do caso reto após o verbo na posição de objeto, né? Então, tem uns exemplos. Eu amo ela. Eu vi ela. Né? Além de ficar sonoramente esquisito, eu amo ela, né? Gramaticalmente, na norma padrão, a gente diz eu a amo, eu a vi, né? A gente não deve usar pronome pessoal do caso reto como complemento ali do verbo, nesse caso como objeto, tá? Outro, eles estão esperando nós. Você usa eles estão nos esperando ou eles estão esperando por nós. Daí, como você coloca esse por, você consegue usar o nós depois. Mas, imediatamente após o verbo, você não usa um pronome pessoal do caso reto, tá? Então, aí, essa é a primeira regrinha de uso que eu selecionei, que eu achei relevante tratar aqui. Ok, e daí a gente tem os pronomes pessoais do caso oblíquo, né? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, lhe, o, a, se, consigo, ele, ela, nos, nós, conosco, vos, vós, convosco, se, lhes, os, as, se, consigo. Esses aí vocês não precisam decorar, até porque a gente faz um uso intuitivo deles enquanto fazemos nosso uso de língua. Então, isso aí não precisa ser decorado necessariamente. Vocês só precisam saber que esses que estão sublinhados, eles podem vir antecedidos de preposição, tá? Eu vou fazer um videozinho falando de preposição, mas aí, esses que estão sublinhados, eles podem vir antecedidos da preposição, né? Em resumo, aí as preposições são palavrinhas, é uma classe de palavras dedicadas àquelas que vêm para ligar termos dentro de uma oração, de um enunciado, tá? A exemplo de ante, pós, entre, para, enfim, vou fazer um videozinho também falando sobre isso. Mas, por enquanto, você guarda essa informação. Outra regrinha, né, que depois de preposição, a gente usa mim ou ti, e não eu ou e tu.
Então, em vez de falar trouxe comida para eu e tu, a gente diz trouxe comida para mim e ti. Não sei o que está acontecendo entre eu e tu. Não, a gente, deve escrever não sei o que está acontecendo entre mim e ti. Beleza? Isso só não vai acontecer quando quando depois deles vier um verbo no infinitivo. Sabe aquele, para mim fazer, aquela regra, mim não conjuga verbo. Pois então, é basicamente o que está escrito aí, né? Essa é uma lição para mim fazer. Nesse caso, aí você vai usar o eu depois do para. Essa é uma lição para eu fazer. Quando vem esse verbo no infinitivo, que a gente chama da forma pura do verbo, você vai usar o eu, certinho? Então, mais duas regrinhas aí, essas com certeza vocês já ouviram falar, certamente já tiveram alguém que corrigiu vocês, né? Ai, mim não conjuga verbo. Pois então, tá aí a regrinha. Aí a gente tem um exemplo de uso desses pronomes pessoais do caso oblíquo, né? A grande paixão de Gonçalves Dias foi Ana Amélia, cuja mão lhe foi recusada. Esse lhe é um pronome pessoal do caso oblíquo, esse lindo, né? Fazendo às vezes ali de foi recusada a Gonçalves Dias, né? Evitando também aí a repetição. Certinho? Pronomes possessivos, esses também não tem muito segredo, né? Meu, minha, meus, minhas, enfim. Aí os pronomes para cada pessoa. Esses dois que eu coloquei em destaque, o teu, tua, teus, tuas, e seu, suas, seus e suas, na verdade é algo que a gente tem que prestar atenção, porque assim, na nossa fala, no nosso uso de língua no dia a dia, né, o nosso uso corrente de língua, a gente usa tanto o teu quanto o seu para falar para a segunda pessoa, né? E o seu cabelo está bagunçado, para falar com alguém que está diretamente ali com a gente. Mas, na verdade, em termos de norma padrão, a gente tem que esse seu é referente à terceira pessoa, né? Então, aqui, eu até separei um textinho que retrata uma confusão dessas. A altura de um jogador de basquete é de 180 centímetros. Qual é a sua altura em metros? Isso era uma questão de prova. O aluno respondeu, a minha é 1,65. Que ele achou que estava sendo questionada a altura dele, sendo que, na verdade, esse sua fazia uma referência à terceira pessoa e dizia respeito ao jogador de basquete, né? Então, assim, no nosso uso de dia a dia, a gente usa tranquilo o seu para tratar com a segunda pessoa, tranquilo. Só precisa estar atentos que, em registros formais, esse pronome vai fazer referência à terceira pessoa, certinho? Então, aí, como exemplo, a grande paixão da sua vida diz respeito a Gonçalves Dias, que é a terceira pessoa de quem o textinho lá estava falando. Tá? Então, bem tranquilo. E também, outros pronomes que se convencionaram, né, como pronomes possessivos, é o dele, dela, deles e delas. Então, a grande paixão foi Ana Amélia, mas a mão dela lhe foi recusada. Outro pronome possessivo também ali, substituindo Ana Amélia, evitando uma repetição e tornando o texto mais fluido e coeso. Certinho? Bem tranquilinho os pronomes possessivos. Agora os pronomes demonstrativos. E aí, esses geram bastante confusão, esses vocês trazem bastante dúvidas para mim nas aulas presenciais. Professor, quando que eu devo usar o este, o esse, o aquele, o aquela? Calma, estou aqui para esclarecer justamente isso. É uma dúvida bem recorrente. Esses pronomes são, assim,
Os mais usados são os que mais comprometem a interpretação de texto, são os que mais aparecem, né? São os mais usados para fazer retomadas, para retomar assuntos anteriores. Esses aí são importantíssimos. Então, vamos aprender a usá-los. A gente tem, para entender esses pronomes demonstrativos, a gente tem um referencial, seja tanto de espaço quanto de tempo. Então, se você diz, esta semana está cansativa, né? Ou nesta semana fiz muitas coisas, porque também ocorre essa mescla do em com o esta, em esta semana, que vira nesta semana, né? Nesse caso, num registro padrão, num registro formal, a semana que está sendo vivida é esta, né? Estas frases estão sendo ditas na semana que está sendo vivida. Então, esta semana está sendo cansativa. Então, eu estou gravando esse vídeo num domingo, dia 15/11, então já estou reclamando da semana que acabou de começar, né? Então, esta semana ou nesta semana diz respeito à semana que está sendo vivida pelo enunciador, né? A semana ali corrente, aquela que começa no domingo e vai até outro sábado. Este ônibus vai para o Caiuá? Então, nesse exemplo, eu suponho que a pessoa já estava dentro do ônibus, eu espero que seja realmente dentro do ônibus que vai para o Caiuá, para ela não descobrir que pegou o ônibus errado, né? Mas, então, este aí vai indicar que a pessoa já está dentro do ônibus, certo? Já o aquele, né? Aquele ano foi muito difícil para a nossa família. O aquele, ele sempre vai remeter a coisas que estão distantes, tá? Então, por exemplo, aquele ano foi muito difícil, a gente supõe que seja um ano que já esteja longe, né? A sua avó falando sobre 1961. Ou ainda, aquela questão estava muito fácil. Aquele rapaz estava furando a fila. Então, fazendo remissões a coisas que já passaram e provavelmente já estão distantes. Então, coisas que aconteceram pelo menos algumas horas atrás, tá? Então, aquele, ele vai ter aí esse papel ele vai fazer remissão a essas coisas distantes, seja em tempo, né, coisas que passaram há muito tempo, seja distante espacialmente mesmo. Deixa eu ver uma coisa. O esse, né, o pronome esse, para falar dele também, ele é o que a gente mais usa, é o mais comum, tá? Ele vai fazer referência a coisas que estejam próximas, mas em que você não esteja inserido nelas. Então, por exemplo, em este ônibus, você está dentro do ônibus. O esse, você pode estar parado no ponto e ele tá chegando ali, está encostando. Tá? Então, espacialmente, é essa a diferença, né? O este e o esta, você está inserido ali na coisa, o esse, você está próximo dela, tipo, a ponto de só poder apontar, e o aquele é remissão a coisas distantes. Em resumo. Aí eles têm também a função referencial, esses lindos, que esses pronomes demonstrativos não cansam de nos surpreender, eles vão ter essa função referencial. Então, nesse exemplo aí, né, Lucas, Pedro e Felipe estavam na sala. Este estava aguardando o material, esse checando uma informação no caderno, aquele fechando a janela. Percebam que aí a gente tem 3 nomes para fazer referência. E como que a gente faz isso sem ter que repetir nome por nome? A gente usa pronomes demonstrativos. Então, este vai fazer referência ao que está mais próximo na listinha, que no caso é o Felipe. Esse vai fazer ao segundo mais próximo, que é o Pedro. Aquele ao que está mais distante, o Lucas, tá? Então, o Felipe estava guardando o material, o Pedro checando uma informação no caderno e o Lucas fechando a janela. Então, a gente tem aí 3 rapazes que estão sendo citados
e o que cada um estava fazendo sem que se repita o nome deles, tá? Eu coloquei o nome deles ali entre colchetes só para vocês saberem aqui que está sendo feita a referência, certinho? Inclusive, uma questão muito comum nos vestibulares da vida é coisas como essa. E aqui termo que o pronome está fazendo referência. Então, aí vocês têm que estar espertos, tá? Mas o uso do esse, este, aquele é mais ou menos esse, tá? É isso que vocês trazem bastante dúvidas para mim. Eu espero ter esclarecido. E claro, se ficou alguma outra dúvida que eu não sanei, me escrevam, certinho? Pronomes indefinidos, esses lindos. São vários tipos de pronomes, né? Para vocês verem quantas opções a gente tem para escrever e usar, né? Os pronomes indefinidos, eles vão se referir à terceira pessoa, tá? De forma vaga. Então, nada me afastará de você. Tudo deve ser questionado. Qualquer um está apto para o cargo. Perceba que os verbos, né? Ali, o afastará, deve ser, né? Está apto, eles são verbos de terceira pessoa. Então, pronomes indefinidos vão fazer referências à terceira pessoa. E aí a gente tem aqueles invariáveis, né? Alguém, ninguém, tudo, outrem, nada, cada, algo. E os variáveis, por que eles são variáveis? Porque tem algum, alguma, alguns, algumas, nenhum, nenhuma, enfim, todo, toda, todos, todas, e assim vai. Esses são pronomes indefinidos, esses lindos, certinho? Então, referência à terceira pessoa, de forma vaga, os invariáveis, os variáveis, pronto. Pronomes interrogativos, né? O que, quem, qual, quanto. Eles são usados na formulação de perguntas diretas ou indiretas. Então, a pergunta direta é quando você tem a pergunta normal com ponto de interrogação. Pronto, acabou, isso é pergunta, já é. Perguntas indiretas é quando você tem, sim, o desejo de saber uma informação, só que você formula isso de outra forma. O exemplo mais comum é o gostaria de saber quem foi, né? Então, quem foi que quebrou o vidro? Ou, né, da forma indireta, gostaria de saber quem foi que quebrou o vidro. Das duas formas, você vai ter a manifestação do desejo de saber a informação. E aí também tem uma regrinha bem interessante, né, que você tem duas formas de dizer. Fui eu quem quebrou ou fui eu que quebrei. Isso também é algo que gera dúvida, né? Eu canso de escutar, fui eu quem quebrou. Fui eu quem quebrei. Fui eu que quebrou, né? Então, vamos lá. Quando você usa o quem, você vai usar a conjugação da terceira pessoa, porque o quem é pronome indefinido. Desculpa, interrogativo. O quem é pronome interrogativo, então, portanto, você vai usar terceira pessoa. Já se no caso você usa o que, você vai usar, nesse caso eu, você vai usar a conjugação da primeira pessoa. Fui eu que quebrei. Porque esse que está fazendo referência ao eu, ele remete ao eu, tá? Esse que aí, ele vai ser pronome relativo, que a gente já vai ver. Então, quando você usa o quem, você vai usar o pronome de terceira pessoa. Quando você usa o que, você vai usar o verbo que corresponde àquela pessoa que está sendo dita. No caso, eu, verbo de primeira pessoa, tá? Tranquilo? Pronomes relativos, esses lindos e também muito úteis. Eles vão aparecer de volta quando a gente estudar as orações subordinadas adjetivas. Mas, por enquanto, vocês ficam com a informação de que eles se referem a termos já expressos. Então, o poema que li refere-se à escravidão.
Esse que, ele também pode ser substituído por o qual. O poema O Qual Li refere-se à escravidão. As flores por que passei ou pelas quais passei eram lindas e cheirosas. Aí, no caso, quando você passa por algum lugar, por alguma coisa, então você vai ter essa exigência aí do por ou do pelas. As flores por que passei ou as flores pelas quais passei eram lindas e cheirosas, mas aí você tem o que funcionando novamente aí como pronome relativo fazendo a referência, tá? E aí também vocês veem um dos usos do porquê, né? Tem os usos do porquê. Aí tem mais um exemplo, as flores por que passei, que pode ser substituído por pelas quais, que vai ser esse porquê separado e sem acento. Certinho? Só uma informação extra para vocês. O onde, ele também vai servir para fazer essa referência. A casa onde cresci está à venda. Só que atenção, esse onde só vai ser usado para localizações físicas, tá? Então, a casa onde cresci é uma localização física, você, né? Já, por exemplo, não é adequado você dizer coisas do tipo: essa foi uma situação onde aprendi muito, porque situação não é um lugar físico. Esse onde ele é usado preferencialmente para lugares físicos, tá? Tranquilo? Quando for aí, no caso, né? Foi uma situação onde eu cresci muito, daí você usa. Foi uma situação na qual cresci muito, ou em que cresci muito. Esse onde vai estar restrito a lugares físicos, certinho? Aí tem também esse lindo do cujo, cuja, cujos e cujas. Esses aí vocês também apresentam muita dúvida. Então, o próximo slide vai ser só sobre o uso de cujo e cuja, para vocês aprenderem bem, não restar dúvidas. Eles servem apenas para relações de posse e eles vão funcionar sozinhos. Então, eu vejo várias vezes coisas do tipo, cuja qual, cujo qual, ou ainda cujo a, né? Sendo que tem o cuja, que você já pode usar direto. Então, assim, prestem bem atenção, porque esse pronome gera confusão e ele é importante para vocês saberem. Eles vão se referir ao termo anterior e vão concordar com o posterior. Então, aí, ó, um slide lindo, só com exemplos de cujo, cuja, cujos, cujas, tá? Não gosto desse poeta cujo texto é complexo. De quem que é o texto? Do poeta. Com quem que o cujo está concordando? Com o texto. Não gosto desse poeta cuja obra é complexa. De quem que é a obra? Do poeta. Mas o cuja está concordando com obra, tá? Não gosto desse poeta cujos textos são complexos. Não gosto desse poeta cujas obras são complexas, tá? Então, um slide inteiro para vocês saberem como que usa cujo, cuja, cujos, cujas. Certinho? É só ele ali, não tem cujo qual, não tem cujo que, cujo a, não. Só cujo, cuja, cujos, cujas, e tá aí os usos dele, tá? Então, se você quiser, printa esse slide, mas dá um jeito de guardar essa informação, seus lindos, vocês que estão estudando. Pronomes relativos. Achei estranha a forma como você agiu. Tudo era belo quando ela estava aqui. Então, como e quando também podem ser usados como pronomes relativos, tá? Então, pronomes relativos, vocês vão ver que é um terreno bem vasto. Cujo, né? Que, onde, tananã, tananã. Também tem o como e o quando. Achei estranha a forma como você agiu. Esse como está se referindo à forma. Tudo era belo quando ela estava aqui.
E esse quando só se usa em caso de indicação temporal, importante também, tá? O onde é para lugar, quando é para tempo. Acabou. Certinho? Então, essas foram as regrinhas, né? Os tipos de pronomes, que são vários tipos, eles são bem importantes. Esse seria legal vocês memorizarem, esse seria legal vocês terem em mente, saberem usar. Como eu disse, muitas vezes a gente faz, só para colocar a fonte aí, eu usei o sistema Anglo de ensino e o livro do Falaram do Humor. Bem lindo, esses lindos. E assim, essa é uma classe muito importante, como eu disse para vocês, muitas vezes a gente já faz um uso intuitivo desses pronomes. Então, muitas vezes a gente só não sabe o nome que ele recebe, mas a gente sabe usar. Porque na nossa língua corrente a gente está sempre fazendo referência a alguma coisa, a gente está sempre. É comunicação humana básica. Então, assim, importante se atentar às regras, importante saber ao que aquele pronome está se referindo. Sempre que você se deparar com um pronome, se pergunte a que isso está se referindo. Porque, é sério, aparece muito em provas o pronome que está lá na terceira linha, a que ele se refere, tá? Então, você tem que saber reconhecer e saber fazer essa remissão. Então, qualquer dúvida, volta lá em pronome relativo, volta lá em pronome demonstrativo, que esses tem bastante essa função referencial, volta lá, tira dúvida, mas esse é um assunto muito importante. Na verdade, assim, você não pode sair com dúvidas de nenhum assunto, você tem que me perguntar conforme a dúvida aparece. Mas esse assunto, muito menos. Esse assunto é muito importante para vocês aí na caminhada de vestibular, tá? Então, essa foi a aula de hoje. Qualquer coisa, vocês me escrevem bem tranquilo. Obrigado pela atenção e bons estudos para vocês.